Ser mulher é carregar em si uma história de luta, resistência e coragem. É acordar todos os dias sabendo que, mesmo em um mundo que muitas vezes parece injusto, temos dentro de nós a força para enfrentar qualquer obstáculo que apareça. Mas também é saber que o assédio faz parte do nosso cotidiano. É ouvir comentários maldosos na rua, sentir o olhar invasivo de alguém desconhecido, carregar o medo de andar na rua à noite, sozinha. Sejam bem-vindos ao Quebrando o Silêncio. A realidade não contada. Este documentário irá abordar a temática sobre o assédio, onde o principal objetivo é mostrar o que as mulheres sofrem no cotidiano, Buscando quebrar o silêncio e mostrar que este é um assunto que deveria sim ser falado. Estaremos tratando sobre esse tema em São Paulo do Potengi, Um município no interior do Rio Grande do Norte, localizado a 71 quilômetros da capital. também conhecida como SPP, a capital do Potengi ou a terra do Profeta das Águas. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80, vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. A liberdade de expressão é a maior expressão da liberdade. O assédio verbal, ele tem uma dimensão de ataque, de violência, de agressão, que não deve ser confundido com liberdade de expressão de maneira nenhuma. Ou seja, nós como seres críticos, que temos essa possibilidade de conhecer e de nos libertarmos da ignorância, precisamos ter esse direito resguardado, o direito de expressão, né? A liberdade de expressão. Isso é constitucional, isso é humano, mas isso não pode, não deve ser confundido com a libertinagem, o uso irresponsável em relação ao outro. A humilhação é que ela vira um assédio. Se eu humilho a pessoa, né, na frente de todo mundo, a humilhação geralmente você faz isso na frente de todo mundo, né? Você usa o social mesmo. Então é um assédio. E esse assédio, se ele for se repetindo, você pode inclusive ir para os canais de denúncia. Que educar e se educar. Muitas vezes mesmo a gente não sendo uma pessoa de bom coração, de boa índole, às vezes a gente provoca também assédio. E a gente, às vezes, sem querer, não percebe. E aí, eu acho que a gente fazendo campanhas educativas, a gente construindo esse espaço de diálogo, que eu acho que é o diálogo, que é a educação, que é educativo, a gente dispersa a consciência, né? Para que a gente diminua isso. O que caracteriza uma situação de assédio? Eu acredito que seja algo que seja desconfortável, que você inusitadamente você não espera, às vezes até nem tem uma pessoa até conhecida e você fica desconfortável. Hoje em dia já dá mais pra identificar o que é um assédio, mas quando é adolescente, a maioria dos adolescentes não sabe, porque da partida aquela pessoa chega com aquele jeitinho, com aquele carinhozinho, querendo passar a mão em tal canto, que não é um assédio. Porque existe um limite, né, de respeito, aí tem pessoas que invadem a privacidade, né, daquele limite para chegar a fazer isso, né, com algumas pessoas, né. Eu já presenciei muito em festa, em ambientes normais, assim, igual a gente tá aqui também, né. O conceito de assédio sexual se torna claro quando uma pessoa recusa a proposta sexual. Se a pessoa diz não, mesmo assim continua sendo abordada de forma insistente, é daí onde se manifesta o assédio sexual. É fundamental a gente reconhecer que com a persistência após a recusa é o que caracteriza o assédio sexual. O assédio sexual se caracteriza como uma ação reiterada, mas dependendo do caso, pode até se tornar um ato único, em que a mulher ou homem se sente desconfortável
com incitações sexuais inadequadas. Geralmente a gente recebe a denúncia, muitas das vezes até não aconteceu até o momento da adolescente nos procurar, vir diretamente até a gente. Sempre eles usam um outro meio, ou uma professora, uma tia, uma mãe, um amigo, um colega, e a gente deixa a pessoa bem à vontade. Se ela quiser conversar com a gente, estamos à disposição para ouvir e fazer os encaminhamentos corretamente. Se não, a gente tem toda uma rede de apoio que vai estar disponível à nossa disposição. Se ela disser, eu gostaria de falar com uma mulher, a gente tem assistentes sociais que nos assistem, que estão à disposição, se precisar da gente chamar para vir conversar com ela. Agora, se ela disser que está à vontade, quer conversar com a gente, após ouvir o relato dela, a gente faz os encaminhamentos, dependendo do grau da situação. Inclusive tem psicólogo no CREAS, assistente social no CREAS, que ela pode fazer o acompanhamento também com elas. Esse final de semana vai rolar uma festa muito boa aí, lá em São Pedro, só o grafitão, a galera Boa vai ficar... tarde, o que vocês vão querer? Opa, você de preferência, De menina? bebida. 2 doses de pitu. Certo. Essa daí eu lá em casa, hein? Tem certeza que você não tá no cardápio? Vai ver se sua mãe tá. Eita, essa é das boas, brava do jeito que eu gosto. A seguinte situação que aconteceu comigo foi na cidade de São Paulo, Potengi. Eu tava indo em direção a uma oficina perto da rua que vai depois daquelas caixas d'água. E tava mais ou menos, acho que era final de tarde. E tava vindo umas 5 crianças que pareciam estar no máximo no 6º ano. Eram 5 meninos. E eles estavam rindo, parecia brincadeira normal deles mesmo. Eu tava saindo da escola e quando eles estavam passando por mim, 2 deles simplesmente pegaram no meu peito e saíram correndo. Na situação, na hora, eu cheguei até a rir, mas eu fiquei me sentindo muito mal depois. A culpabilização da vítima de assédio é um problema social em que a responsabilidade do assédio recai sobre a vítima ao invés do agressor. Isso se manifesta como perguntas que deslegitimam as suas experiências, como o que ela estava vestindo ou por que demorou para denunciar. Essa dinâmica perpetua injustiças e causa danos emocionais profundos. Buscar mudar essa mentalidade é essencial para responsabilizar os agressores. Quais são os procedimentos para registrar uma ocorrência de assédio? Primeiramente, a vítima tem que ter coragem, porque não é fácil vir à delegacia de polícia. Então tem que vir aqui a delegacia de polícia, a Delegacia Regional de São Paulo Potengi funciona 24 horas todos os dias, seja no serviço ordinário, em horário comercial, seja no plantão, com policiais na escala de plantão, vir realizar esse boletim de ocorrência. A gente vai ouvir a vítima, se necessário for, a gente vai emitir guias para exame, se houver violência física e sexual, esse assédio resultar em violência sexual, seja um estupro, seja uma importunação sexual, então a gente manda essa vítima junto à Secretaria Social, envia, ela vai ser transportada, levada ao ITEP para fazer exames, se necessário. Se não for necessário, a gente escuta ela, algumas testemunhas e depois o acusado e finaliza o inquérito policial enviando para o Poder Judiciário. A gente, como uma delegacia do interior, a gente tem poucos recursos, basicamente, os recursos que a gente emprega é trabalho de campo, trabalho investigativo.
né? Recentemente, não sei se vocês perceberam, a delegacia está passando por uma reforma, onde está sendo criada aí a Sala Lilás, né? Que essa Sala Lilás é justamente para acolher essas vítimas de assédio, principalmente em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Acho que as leis que a gente tem não são ruins. A aplicação das leis muitas vezes fica a desejar, seja por conta de posicionamentos jurídicos da própria polícia, do Poder Judiciário, ou seja, da falta de estrutura de a gente poder aplicar a lei ou fazer a investigação, né, e também ter essa questão de acolher a vítima mesmo. Então a gente tenta sempre encorajar as vítimas de qualquer tipo de assédio, de crime contra a dignidade sexual, de procurarem a delegacia. A lei existe, a lei é bem rigorosa, né? Um crime de estupro tem uma pena máxima bem elevada, de 15 anos, salvo engano, de pena máxima. Então as leis são rigorosas, agora a aplicação delas é que tem que ser cumprida à risca, e o que depender da Polícia Civil e da Delegacia Municipal de São Paulo Potengi, a gente vai fazer o nosso papel. Temos também o canal de atendimento e acolhimento, que é o 180, que também é um canal de denúncias específico para mulheres, que podem estar sofrendo abuso, violência sexual, violência doméstica, entre outros. Ele é 24 horas, ele é 24 horas, funciona nos feriados e, enfim, vocês podem ligar a qualquer momento para esse canal de atendimento. 190, Polícia Militar para situações de risco imediato ou crimes em andamento. A polícia aciona viaturas da PM rapidamente. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta. Mesmo calada a boca, resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta.